Sejam todos bem-vindos ao canal TV CEAH. Antes de iniciarmos o estudo, gostaríamos de pedir a você que nos acompanha que dê um like e se inscreva no canal para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje, nós vamos estudar faculdades morais e intelectuais do homem, da pergunta 361 a 366, a continuidade do capítulo 7 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Na pergunta 361, qual a origem das qualidades morais, boas e más, do homem? E eles respondem, são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. O ser humano, ele é o resultado das suas experiências reencarnatórias. Como espírito, ele reencarna para adquirir novos conhecimentos, para desenvolver a sua moralidade, para crescer como um ser imortal que é. E quando reencarna, ele reflete na sua encarnação todas as experiências adquiridas nessa sua jornada evolutiva. Assim, será um homem bom se for um espírito propenso ao bem que já desenvolveu essas qualidades. Na pergunta 361A, seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom e o homem vicioso a de um espírito mau? E eles respondem, sim, mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois do contrário poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Os espíritos, quando estavam ensinando a Kardec, lhe disseram, como resposta a essa pergunta, que o homem, ele realmente é o resultado das suas experiências adquiridas. Porém, não existem espíritos, quando Allan Kardec faz essa pergunta sobre espíritos maus, se o homem vicioso é um espírito mau, eles dizem, não é um espírito mau, é um espírito imperfeito, quer dizer, ainda no início do seu estágio evolutivo, com muitas dificuldades a vencer, com muitos defeitos, com um aprendizado maior a fazer. Esse é o resultado onde se apresenta um espírito na encarnação, um espírito vicioso, um espírito com tendências viciosas, muito orgulhoso, com muitas dificuldades, com os seus defeitos ainda muito exacerbados. Na pergunta 362, qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desequilibrados e levianos? São indivíduos excêntricos, travessos e algumas vezes malfazejos. O caráter desses espíritos, ele se reflete nas suas atitudes, ele se reflete na sua educação. E a educação aqui, nós não estamos falando da educação social, daquele verniz social que nós recebemos. Nós estamos falando do comportamento do ser. Uma pessoa, ainda que não tenha tido muita escolaridade, mas que sabe a diferença do que é certo, do que é o errado, procura dar o melhor de si, mesmo sem ter muitos recursos materiais, procura respeitar o seu semelhante e fazer o bem ao seu semelhante, é um espírito mais desenvolvido, é um espírito que já aprendeu nas suas experiências passadas noções de moralidade, desenvolvimento da educação moral, que muitos que têm recursos financeiros ainda não aprenderam. Esse reflexo, então, quando nós vemos uma pessoa agindo no bem e outra agindo ainda com muita infantilidade espiritual, está refletindo o caráter do espírito. Na pergunta 363, têm os espíritos paixões de que não partilha a humanidade? E eles respondem que não, do contrário, as teriam traduzido a vocês, teriam refletido influenciado a humanidade.
As paixões que a humanidade tem, os defeitos, o lado sombra, como a Joana de Ângeles trabalha muito bem esse tema atualmente, que são todos os defeitos, todas as dificuldades, tudo aquilo que ainda não foi trabalhado no ser humano, todas elas que existem na humanidade também existem no plano espiritual. Não existe diferença, porque a influência do mundo espiritual no mundo material é constante, é ininterrupta. E aqueles que entram na mesma faixa vibratória desses espíritos viciosos, também é porque já trazem dentro de si esses mesmos vícios. Não existe, então, no plano espiritual, coisas que não se refletem no mundo material. Todos esses vícios, todas essas paixões destes espíritos imperfeitos que estão vivendo ao redor da Terra, estão refletidas no comportamento da humanidade de uma maneira geral. Na pergunta 364, o mesmo Espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? E eles respondem, certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos, porque às vezes a personalidade do ser humano é tão complexa que parece que há seres diferentes agindo no mesmo corpo. Por isso Kardec vai fazer esta pergunta e outra em seguida para dar uma real situação de como o espírito ele vai refletir no seu corpo físico as suas tendências. É porque todos trazem dentro de si tendências boas e tendências más. O nosso lado bom, as virtudes já adquiridas, e o nosso lado sombra, aquilo que ainda não desenvolvemos, que ainda não educamos. E nenhum de nós consegue, por sermos espíritos ainda muito desequilibrados, manter um nível de equilíbrio tal que não nos deixemos levar por esse nosso lado sombra. É onde muitas vezes as pessoas estão calmas, estão tranquilas e de repente alguma coisa acontece que mexe com a sua sombra, a pessoa fica com raiva e às vezes toma atitudes que se julgou incapaz de ter. E aqueles que estão à sua volta também percebem isso. Nós precisamos, como nos ensina Joana de Ângeles, em seus livros, não mascarar aquilo que trazemos ainda de defeitos, de vícios. Nós precisamos encarar esses vícios com naturalidade, saber que eles fazem parte ainda de nós, sim, e procurar acolhê-los, não aceitar sem querer modificar, mas acolhê-los com carinho, com o mesmo carinho, com a mesma compreensão que nós temos para com aquele que está agindo ainda com infantilidade. Nós precisamos ter esse mesmo carinho, esse mesmo acolhimento conosco mesmo e trabalhar esses vícios educando-os, como se educássemos a uma criança. Na pergunta 365, por que é que alguns homens muito inteligentes, o que constitui indício de superioridade, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Aqueles seres que muitas vezes são considerados gênios pela humanidade, são muito inteligentes, têm um conhecimento muito grande e têm o seu lado moral pouco desenvolvido e mesmo com vícios muito grandes ainda, muito pouco educados. E eles respondem, é que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens e cedem à influência de espíritos piores. O espírito progride em insensível marcha ascendente.
Mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período, ele pode se adiantar em ciência, durante outro, em moralidade. O desenvolvimento, a evolução do ser, ela não é uniforme. Em algumas encarnações, desenvolvemos mais a inteligência. Precisamos voltar, então, em outras situações, para desenvolver a sensibilidade, para desenvolver a amorosidade, para aprendermos a respeitar os nossos semelhantes e as leis do local onde somos chamados a reencarnar. Na pergunta 366, que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? Por incrível que pareça, existem pessoas que ainda creem que poderão reencarnar ou poderão assumir um corpo diferentes espíritos. E nós sabemos, estudando a doutrina espírita, que ao reencarnar somente um espírito ocupa um corpo, é destinado um corpo a este espírito e que ao reencarnar nenhum outro ser poderá tomar este corpo. O que parece para muitos essa situação de que existem mais de um espírito é a comunicação mediúnica, onde pessoas que estão num processo obsessivo bastante adiantado, que não conseguem conter a ação dos espíritos obsessores, esses então parece que tomam o corpo, mas não estão encarnados. É apenas uma interferência do plano espiritual no plano material. É apenas uma interferência externa de um espírito. Ele não está encarnando neste mesmo corpo da pessoa. E ele continua: refletindo, reconhecereis que é absurda. O espírito tem que ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele careceria de individualidade, pois que por sua morte, todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros escapados da gaiola. Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas e, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades, quando tem ao seu alcance uma explicação muito simples e natural. Ainda neste caso, tomam o efeito pela causa. Fazem com relação à criatura humana o que com relação a Deus faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quanto eram os fenômenos do universo. Se bem que mesmo entre eles, as pessoas sensatas apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de um Deus único. Aqui ele faz uma comparação. Quando as pessoas acreditam haver vários espíritos no mesmo corpo. Primeiro ele começa explicando que o ser precisa se desenvolver em todos os aspectos. Nós aprendemos na doutrina espírita que é necessário a asa da intelectualidade, a asa da moralidade. Ele precisa se desenvolver tanto intelectualmente quanto moralmente para alcançar estágios mais adiantados do seu processo evolutivo. E não seria cabível nós acreditarmos que em um mesmo corpo pudessem encarnar vários espíritos. E aí ele vai fazer essa comparação, que como os antigos pagãos acreditavam em vários deuses, que também essas pessoas acreditavam, que hoje acreditam, que poderia haver essa diversidade de espíritos ocupando o mesmo corpo, quando nós sabemos que há somente um Deus e, através dos estudos, nós vamos conhecendo, através da reflexão que os espíritos nos trouxeram, dessas qualidades que Deus possui, da unicidade, da perfeição e assim por diante. Então ele faz essa comparação para que nós possamos entender. Há um espírito
para cada corpo. E este espírito, ele vai ter que desenvolver todas as suas potencialidades para alcançar o seu desenvolvimento espiritual. Kardec faz uma nota. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem a este respeito vários pontos de comparação. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos, os homens acreditaram fosse múltipla a matéria. Hoje, compreende-se ser bem possível que tão variados fenômenos consistam apenas em modificações da matéria elementar única, o fluido cósmico universal, dando origem a todos os tipos de matéria que nós conhecemos. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, a alma ou espírito encarnado, e não de muitas almas, exatamente como diferentes sons do órgão, os quais procedem todos do mesmo ar e não de tantas espécies de ar quanto os sons. De semelhante sistema decorreria que quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso significaria que outros tantos espíritos teriam vindo habitá-lo ou o teriam deixado, que o tornariam ser múltiplo sem individualidade e, conseguintemente, sem responsabilidade. Acresce que o contradizem numerosíssimos exemplos de manifestações de espíritos em que estes provam suas personalidades e identidades. Aqui ele vai falar uma coisa muito importante, a nossa responsabilidade sobre os nossos atos, por mais que sejamos influenciados por espíritos inferiores, por mais que eles nos tentem, que nos assediem, que soframos processos obsessivos, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Não serão estes espíritos indo e vindo do nosso corpo. Isso não existe. Eles se aproximam quando conseguem sintonia vibratória conosco e se afastam quando essa sintonia não existe mais, quando o nosso comportamento, quando o nosso pensamento se modifica. Eles não conseguem mais essa sintonia. Então nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós pensamos, por tudo aquilo que nós fazemos, por tudo aquilo que nós falamos. E assim nós aprendemos, até mesmo com os nossos erros, com aquilo que nós deixamos de fazer ou fizemos errado, nós vamos aprendendo o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim e vamos adquirindo experiências no caminho. Muito obrigada, nós vamos encerrando o nosso módulo e até o próximo encontro.